Abra sua Bíblia, fica de pé para a gente ler a Bíblia. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 12. Uma narrativa conhecida sobre um milagre de Jesus. Marcos capítulo 2. Até o versículo 12, os irmãos acharam aí? A palavra de Deus diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais difícil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, por tudo que ela quer nos transmitir, por tudo que o Senhor deseja falar ao nosso coração essa noite, Pai. Eu te peço, ó Deus, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito, porque é isso que muda a nossa vida. Não estamos aqui para ouvir homens com doutrinas humanas, filosofias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor. Essa que transforma, essa que queremos, e que nada nos impeça essa noite de ouvir a Tua voz. Pai, eu também entrego a minha vida em Tuas mãos, peço por Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. E nesse poder, todos nós sermos tocados aqui essa noite. Eu te peço com isso, com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse é um texto, como eu disse, bem conhecido, um milagre que Jesus fez, que deixou todos surpresos, né? Nunca viram coisa assim, foi a afirmação que todos fizeram ao final. E sempre que eu leio sobre milagres, né, de Jesus, a gente vê coisas tão maravilhosas, né, que alegram o nosso coração, que trazem emoção para nós, mas muitas vezes a necessidade do milagre é com a gente também, né? Talvez você precise de um milagre. Eu não sei como é que está a sua vida, não é? Eu consigo saber um pouco da minha, mas cada um de nós tem uma história, uma necessidade, e talvez você tenha chegado aqui essa noite precisando de um milagre. E como eu disse hoje até pela manhã, irmão, se a gente precisa de um milagre, só há uma pessoa que pode fazê-lo: Jesus. Esse pode realizá-lo. Esse realmente faz milagres. Eu posso recorrer a Ele e Ele é poderoso para realizar essas coisas. Então, se há uma necessidade de milagre, não é? A gente está, eu creio, no lugar certo, porque Jesus está aqui conosco. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. E a Bíblia diz, Ele promete, Ele se faz presente aonde as pessoas estiverem reunidas em seu nome. Então, se há uma necessidade de milagre, não há lugar melhor
para que ele aconteça do que aqui, na presença de Deus, onde nós nos reunimos, onde nós nos encontramos. Então, eu creio que Deus deseja realizar milagres através dessa nossa comunhão aqui, dessa nossa presença nesse lugar. E isso é algo que Deus gosta de fazer. Quando você vê a vida de Jesus, muitos lugares por onde ele passava ficavam ali marcados por um milagre que ele realizou, por uma coisa extraordinária que foi feita por ele. E Jesus continua fazendo milagres na igreja, irmãos. Tem abençoado, nós temos visto bênçãos de Deus, nós temos ouvido testemunhos. Isso é algo natural para que Deus realize. E a pergunta é, por que às vezes milagres não acontecem de repente na sua vida, na minha vida? Por que de repente nós precisamos de um milagre e eles acabam não acontecendo? Há uma dúvida que às vezes vem ao coração das pessoas. E aí as pessoas se perguntam, o que eu tenho que fazer para que aconteça um milagre na minha vida? Eu ouço testemunhos e vejo pessoas sendo abençoadas, eu olho para a Bíblia e vejo Jesus fazendo milagres. Por que esses milagres não acontecem comigo? Talvez seja uma questão de algumas pessoas aqui, questionando isso, né? Por quê? E o que eu tenho que fazer? Veja, eu não vou, através da Bíblia, te dar uma receita de milagres, né, irmãos? Às vezes as pessoas também querem que o pastor traga uma receita. Olha, para o milagre acontecer, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Isso não parece muito legal, isso está parecendo mais um trabalho. Não é, irmão? Você entendeu o que eu quero dizer com trabalho? Não é? Isso não é assim que funciona. Eu não tenho uma receita de milagre, mas a Bíblia mostra para mim o que não fazer. Amém? Pode ser que eu não encontre aqui o que fazer para ganhar um milagre, porque Deus não trabalha com essa maneira de recompensa, né? Eu fiz tudo direitinho, então agora me dá um milagre. Mas talvez a Bíblia nos mostre essa noite o que eu não devo fazer para que o milagre aconteça. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós impedimos que o milagre aconteça. Deus é abençoador, não é o que a Bíblia diz? Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio que Deus existe. Eu creio que Ele é galardoador, presenteador, abençoador. Ele gosta de abençoar. Não é um Deus que fica poupando bênçãos, que gosta de maltratar, que gosta de ver vocês. Não, não é isso. Deus gosta de abençoar. Então, por que às vezes as coisas não acontecem? Porque, de repente, a barreira sou eu. É a minha maneira de agir, é o meu modo de pensar, é as coisas que eu tenho feito, tem muitas vezes impedido o milagre de acontecer. Então, se você quer uma dica bíblica para que milagres aconteçam, primeiro, comece não atrapalhando o agir de Deus. A gente, às vezes, atrapalha o agir de Deus com as nossas reações, não é? Com as nossas atitudes. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, ele não pôde fazer ali muitos milagres. Por que ele não pôde? Ele não queria? Houve algum impedimento, ele ficou mais fraco em Nazaré, o poder não estava tanto sobre ele? Não, pela atitude das pessoas que estavam ali. A atitude das pessoas impediu os milagres que Deus queria fazer. Então não aconteceram o que podia ter acontecido, porque as pessoas o receberam de uma maneira diferente, com o coração fechado, descrente, desconfiados, né? Dizendo, esse aí não era o menino que andava brincando aqui, agora vem aqui fazer milagre, que negócio é esse? Então essa atitude é que impediu. Então muitas vezes nós atrapalhamos o agir de Deus com as nossas próprias atitudes, com as nossas palavras, com a maneira da gente agir e pensar. Então, algumas lições esse texto aqui pode nos dar a respeito de milagres, já que é um texto que fala sobre milagres. Primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, é que nada acontece no reino de Deus assim por acaso, né? Na sorte. Aconteceu. Eu tive sorte, aconteceu um milagre na minha vida, né? Não, as coisas não acontecem assim por acaso. Eu creio nos propósitos de Deus. Deus não faz nada por acaso. Em tudo Deus tem um propósito, tanto quando faz um milagre na nossa vida, quanto quando coloca uma prova diante de nós.
Somos provados, outro dia preguei sobre isso aqui. Provações acontecem, vêm da parte de Deus e elas têm um propósito. Então, quando Deus me abençoa, também há um propósito nisso. Não é um acaso, não é obra da sorte, do aleatório. Há um propósito em todas as coisas que Deus faz. E o que eu preciso fazer é buscar esse propósito para a minha vida. Buscar que a minha vida esteja de acordo com os propósitos de Deus. Preciso discernir que propósitos Deus tem para mim. Às vezes os milagres não acontecem porque eu fico pedindo uma coisa a Deus, achando que aquilo é o melhor de tudo. Mas é que na hora da oração eu citei para você o versículo que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aquilo que eu penso ser a solução, às vezes não é a solução. Deus tem uma solução muito melhor. Mas eu coloco uma ideia fixa na cabeça. E aí não fico vivendo de acordo com os propósitos de Deus. Para que milagres aconteçam, eu preciso me encaixar nos propósitos de Deus. Eu preciso me colocar à disposição de Deus. Minha vida tem que estar em suas mãos. E nesse texto que a gente leu aqui, é muito interessante o trabalho de 4 homens aqui, né? Não sei se você reparou, um homem foi curado. Um homem que era paralisado, que estava acamado, ele foi milagrosamente curado. Mas eu vejo aqui que isso tudo aconteceu também porque 4 homens tiveram disposição para ajudar aquele paralítico. Você percebeu os 4 homens aqui? Eu nem sabia que eram 4. A gente lê tão rápido, não é? O texto. Eram 4 homens que seguraram a maca aqui para levar aquele homem? Eram sim, irmãos. Esses personagens estão aqui. A Bíblia não diz seus nomes, não os menciona em outras passagens, mas foram pessoas extremamente importantes para que o milagre acontecesse na vida desse homem. Claro, Jesus fez tudo, mas eles se dispuseram. Eles se colocaram à disposição de Deus. Eles foram instrumentos para a materialização do milagre. Como é bom ser um instrumento de Deus, né, irmãos? Como é bom ser um instrumento que Deus usa para realizar algo grande. Aqueles homens foram usados por Deus. Eles tiveram, claro, a sua participação, usaram a vontade deles para fazer, quiseram fazer, mas Deus tinha um propósito também nessas coisas. E eles remaram de acordo com o propósito de Deus. Eles dispuseram o seu coração para serem uma bênção. Falando de milagre, a gente encara o milagre como uma bênção. É uma bênção? Sim. É bom ser abençoado? Sim, é bom. Mas Deus nos chamou antes para sermos uma bênção. Quando Deus falou a Abraão, disse dessa maneira: Abraão, sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar. Eu farei de você uma grande nação. Mas seja você uma bênção. Deus quer nos abençoar, mas antes de ficar só pensando na minha bênção, eu tenho que pensar, eu tenho sido bênção para as outras pessoas? Eu tenho de alguma forma abençoado alguém? Deus pode contar comigo como um instrumento de bênção? A minha vida pode ser usada por Deus para alcançar alguém? Para abençoar alguém? Veja como muda a perspectiva, irmãos. Ficamos ali só pensando naquilo que precisamos e esquecemos que também precisamos ser uma bênção. Precisamos ser um instrumento de Deus. E aqui eu vejo 4 homens que foram uma bênção. O paralítico, evidentemente, precisava de um milagre. Ninguém gostaria de estar na situação dele, completamente imóvel, não é? E aí, veja, ele teve a ajuda de 4 homens, não é, que foram levá-lo à presença de Jesus. Veja, alguém que precisa de um milagre, como é importante ter amigos. Como é importante ter amigos de fé. Por que eu digo amigos de fé? Porque os 4 homens o ajudaram a levar até Jesus. A Bíblia não diz como foi essa situação, mas ele pode ter pedido,
pode ter sido até uma iniciativa meio que dos próprios amigos, né? Olha, Jesus está ali. Nós ouvimos falar das bênçãos que ele faz, das milagres, das curas. Vamos lá. E eles todos concordaram com aquele propósito, concordaram com aquela empreitada, o próprio paralítico também, e ali levaram o rapaz. Então houve ali uma combinação de fé. Veja, há uma necessidade de milagre, eu preciso me cercar de gente que creia como eu creio. E isso é a igreja, irmãos. Esses 4 aqui representam a igreja. Pessoas que creem como eu creio. Pessoas que têm a mesma fé que eu tenho. E que querem o meu bem. Amém? Nós queremos o bem uns dos outros aqui? Ou queremos o bem só para nós? Eu vim aqui eu quero ser abençoado. Mas eu não estou ligando para ninguém. Não, nós somos igreja. A sua alegria tem que ser a minha alegria, não é? Assim como a nossa tristeza também é compartilhada. Nós, igreja, cremos no mesmo Deus, buscamos os mesmos propósitos e estamos aqui para nos ajudar mutuamente a chegar ao milagre, a chegar a Jesus. Se esse homem não conhecesse esses 4, se esse homem não tivesse esses amigos, ele estaria condenado a ficar dentro da sua casa, paralisado para o resto da sua existência. Esses 4 amigos foram fundamentais para que as coisas mudassem na vida dele. Ele podia ter morrido em casa, sem jamais voltar a andar. Podia ter terminado os seus dias dentro daquela casa. Mas 4 amigos foram ali, carregaram aquele homem para fora de casa e andaram com ele até a casa aonde Jesus estava naquele momento. E aí uma imaginação aqui. A Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar, desde que não sejam coisas absurdas, não é? Veja, qual a motivação desses rapazes, desses 4? Olha, nós vamos lá onde Jesus está. O que será que eles disseram para o paralítico? Será que eles se animavam mutuamente? Será que um deles estava desanimado? Esse paralítico pesa a beça. Quem foi que teve essa ideia? Quem que teve a ideia, né? O que eu vim fazer aqui? Você imagina isso? Eu não. Eu imagino 4 homens animados. Dá para imaginar isso? 4 homens dizendo, oba, hoje nós vamos lá. Hoje a vida desse nosso amigo aqui vai se resolver. E diziam um para o outro isso, e diziam para ele também, olha, fica firme aí, já está chegando. Quando a gente chegar lá, você vai ver o que vai acontecer. Dá para imaginar isso ou eu estou sonhando, irmãos? Eu imagino, para você pegar, levar o peso de um homem numa maca, é com alegria. Ninguém vai fazer isso arrastado. O que eu vim fazer aqui? Ou o cara está me pagando, né? Então eu estou indo. Não, eu imagino 4 homens animados aqui, carregando aquele homem, mas cheio de fé, com alegria, com disposição, com expectativa. Qual a expectativa? Olha, nós vamos com esse peso, mas nós vamos voltar sem esse peso. Não é essa a expectativa que a gente tem quando vem para a igreja? Não deveria ser assim? Olha, eu vou até com peso, mas eu vou voltar sem o peso. Quando eu chegar lá, Jesus vai fazer um milagre. E eu vou voltar para casa sem esse peso no meu coração, sem essa preocupação, sem essa angústia. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Um milagre vai acontecer e eu vou sair de lá diferente de como eu cheguei. Essa é a expectativa desses homens. Eles não foram lá na expectativa de voltar de novo com aquele homem. Não, eles foram determinados. Vale a pena o esforço, vale a pena carregar esse peso, porque esse peso vai ficar lá e esse homem vai voltar andando. Irmãos, nós temos que ir para a igreja assim. A atitude que transforma é essa. Qual a atitude? Eu falei hoje de manhã, qual é a atitude que a gente tem ao vir para a igreja? É se lamentar, é dizer, mais um culto, tem que ir lá, senão o que vão dizer? Poxa, vão falar mal de mim, eu tenho que ir lá, pelo menos para me verem. Não, é uma expectativa, é uma fé
que se move. Meu justo viverá pela fé. É uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Eu vou ver os irmãos, nós vamos orar, nós vamos louvar, eu vou voltar diferente, eu vou deixar todo o peso do meu coração. Essa expectativa tem que existir. Quando ela não existe, é uma barreira para o milagre, é um impedimento para que o milagre aconteça. A atitude do coração influencia totalmente naquilo que Deus quer realizar na sua vida. Quer abençoar. Jesus quer curar, mas se ninguém tira o homem de lá, ele ficava lá. Se não tem 4 amigos bem dispostos, ficava lá. Se eles começam bem dispostos no meio do caminho e decidem voltar, não, está muito pesado isso aqui, não estou aguentando mais não. Tudo poderia acontecer. E as coisas não iriam acontecer como de fato aconteceram. Eu tenho que crer que eu vou voltar para casa sem o fardo. Cada vez que eu chegar à igreja, Deus vai falar ao meu coração. Eu vou receber uma direção. Deus vai me preparar para um milagre que Ele quer realizar na minha vida. Isso muda, irmãos. Muda toda a perspectiva da igreja. É o Salmo 122. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muda completamente o nosso pensamento. Veja, e uma coisa interessante que esse texto aqui me mostra, eu sempre fico impactado com isso, é que mesmo querendo ajudar, esses 4 homens foram lá, pegaram o homem, não diz a Bíblia qual era a distância que eles andaram, se a casa do homem era perto ou longe, sei que eles foram, não é? Foram andando, não tinha carro, né? Foram andando com o homem lá, segurando pela maca. Não sei a distância, mas, irmão, qualquer distância levando o homem na maca é complicado, né? É um esforço, é um trabalho, demanda energia da gente. E aí, quando chegaram na casa, o que aconteceu? Olha o versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Quando chegaram aqueles homens, eles encontraram a casa de portas abertas para recebê-los, encontraram um caminho livre para eles entrarem? Não, encontraram uma multidão. Havia uma multidão que impossibilitava a passagem daquela maca. Uma multidão ali se tornou uma barreira, física mesmo, física, está lá uma barreira. Como é que eu vou chegar com esse homem aqui se tem uma barreira na minha frente? Então, uma lição que esse texto traz é que mesmo quando a gente quer ajudar, mesmo quando a gente está com a disposição certa, fazendo a coisa certa, barreiras surgem no nosso caminho. Não desanime quando chegam barreiras, pensando assim, poxa, que esforço que eu tive, eu fui lá, eu me dediquei, peguei o homem junto com os meus amigos, agora chegamos aqui, não podemos entrar, que raiva. Tem gente que faria isso, né? Isso é derrota, irmãos, isso é perder também o milagre, é barreira para o milagre. Quer fazer a coisa certa, vai encontrar barreiras. E nós não fomos chamados para desistir diante de barreiras, mas sim para superá-las. Superar as barreiras é parte do milagre também. Superar as dificuldades é parte do que Deus espera de nós para que os milagres aconteçam. As pessoas que desistem diante das dificuldades, elas não são abençoadas. Certamente elas se acovardam, não acontece o milagre na vida delas. O milagre aconteceu aqui também porque eles venceram a barreira. E agora, trazendo essa imaginação para a igreja, já que eu estou usando ali esses homens como irmãos da igreja, que levaram ele, foram para lá e tal. Veja, às vezes as barreiras acontecem até dentro da própria igreja. Às vezes há pessoas dentro da igreja que se transformam em barreiras para você ser abençoado. Como é que pode isso, pastor? Pode, porque nem todo mundo que está na igreja é convertido de verdade. A Bíblia diz que tem o joio e o trigo habitando juntos. E às vezes você ou alguém é usado como uma barreira para o outro ser abençoado. Uma barreira para minar a fé do outro.
para dizer assim, ó, não vai dar certo, não adianta, esse esforço de vocês, ó. Eu acredito, quando eles chegaram ali naquela multidão, vindo lá com um cara, chegaram tarde. Se queriam falar com Jesus, tinham que ter chegado mais cedo. Agora, azar de vocês. Não vão falar com Jesus, daqui não dá para passar, está tudo fechado. Irmãos, acontece isso dentro da igreja. Às vezes você vem cheio de expectativa para a igreja, a primeira pessoa que fala contigo aqui, te dá já uma palavra para derrubar. Você compartilha um problema, isso aí não tem jeito não, isso aí, olha, nem incomoda Jesus com isso, né? Igual falaram para Jairo lá naquele texto, né? Olha, já morreu, não precisa incomodar Jesus não, porque não tem jeito isso aí. Dentro da igreja acontece. Já aconteceu contigo? Você traz um problema, a pessoa, em vez de dar uma palavra, diz, olha, isso aí, já tive essa doença, sofri a beça. Acontece isso, irmãos. Dentro da própria igreja, uma barreira pode tentar nos impedir de alcançar aquele milagre, aquela bênção. E aí, eles tomaram uma decisão de vencer aquela barreira. Levantaram o homem por cima do telhado. Ou seja, não foi suficiente para desanimá-los. Não foi suficiente para voltar atrás. Vamos ver amanhã, que de repente amanhã está mais vazio. Irmão, bênção é hoje, não é amanhã não. Eu não sei o dia de amanhã. O que temos que fazer agora. Um ditado muito bom para nós: não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. A hora é agora, o dia é hoje. Então eles tentaram vencer aquela barreira e foram criativos para vencer a barreira. Mas uma coisa que chama atenção também é o seguinte: vem cá, cadê a prioridade, né? Cadê a prioridade na fila para o deficiente, né? Chegaram ali com a maca. Ninguém foi capaz, gente, vamos abrir passagem aí que está chegando uma pessoa. Ninguém, irmãos. Por que ninguém foi capaz de fazer isso? Simplesmente porque é difícil convencer alguém que outro precisa ser abençoado antes dela. A gente falou isso aqui quando eu preguei sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue, não é? É difícil você entender que há alguém com uma necessidade maior do que a sua. Porque todo mundo foi ali fazer o quê? Foi ali buscar alguma coisa de Jesus. Foi ali na expectativa de ter um milagre. E nessa hora chega algum paralítico e ninguém dá licença. Por quê? Não, eu quero ser abençoado antes dele. Aí se mostra o egoísmo, né, das pessoas, aquele pensamento centrado em si mesmo, que é muito natural da gente. Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? O ditado que se diz. Então ninguém dá passagem porque ninguém quer que o outro seja abençoado antes de você. As pessoas querem ser abençoadas primeiro. E aí ninguém nem pensou em dar passagem, né, para esse homem. E aí eles foram criativos, foram fazer algo diferente, foram fazer algo para romper aquela barreira. E esse sentimento que estava no coração daquelas pessoas, ao não dar passagem, muitas vezes está no nosso coração dentro da igreja. Não, eu estou buscando há mais tempo. Agora esse aí chegou agora e já vai ser abençoado, né? Não, eu já estou aqui há muito tempo, eu tenho que ser abençoado primeiro. Como é que fica isso diante da gente? Às vezes a multidão é o impedimento para a solução do problema que você traz. Mas cada um de nós precisa ser criativo. Não se deixar abater pelas barreiras, superar as barreiras, buscar uma maneira de fazer diferente para que as coisas aconteçam. Atitudes que impedem o milagre, esse conformismo de ficar dizendo, que azar que eu tive, agora vou voltar outro dia, não vai dar. Não, eles não fizeram isso, porque eles estavam animados. Por isso que eu acredito no ânimo daqueles homens. O ânimo de carregar um homem por quilômetros, sei lá por quanto tempo, chegar ali, encontrar uma multidão e aí terem força para subir com aquele homem para o telhado, fazer um buraco, dar um jeito. É esse jeito que às vezes a gente não quer dar. Muitas vezes nós queremos uma desculpa para o fracasso. Olha, eu até tentei, mas ninguém me deu uma chance. Ninguém me deu uma vaga, ninguém me deu uma oportunidade. Eu estou procurando emprego, eu até botei currículo.
Outro dia eu vi na internet um negócio engraçado que botaram, vocês viram? O cara botou assim, um jovem: meu currículo está aqui em casa. Se tiver alguma empresa interessada, mande buscar. Interessante isso, né? Quando é que ele está empregado? Nunca. É? Ele botou lá: meu currículo está aqui em casa. Tem uma empresa interessada, pode vir buscar. Doido, né? Mas tem gente assim, irmão. Tem gente assim, né? Que espera que as coisas venham de mão beijada, como se diz. Não, você tem que correr atrás. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir à luta. E não ficar dando desculpa. Eu botei o currículo, mas ninguém me chamou. Eu tentei, mas depois alguém me passou à frente. Eu fui atrás, mas não aconteceu. Se vira, dá teu jeito. Aqueles homens não voltaram para casa. Isso é propósito, isso é determinação. O nome disso é fé, é a certeza. Entende? Eles não voltaram para casa diante de uma barreira. Deixa para amanhã, amanhã a gente tenta de novo. Não. Tem uma barreira, nós vamos dar um jeito de vencer isso aí. Claro, uma maneira lícita, né? Mas eles falam: não, Jesus tem que ver esse homem aqui. Eu creio que um milagre vai acontecer. E foi isso que eles fizeram. Então, qual a lição para nós? Não desista. Não desista diante da barreira. Não desista diante da dificuldade. Às vezes a gente é impedido de fazer a obra do jeito que a gente quer. E aí, larga tudo, né? Eu queria fazer, mas não desse jeito. Desse jeito eu não quero fazer. Larga a maca e deixa o paralítico para lá. Tem que ser do jeito que eu planejei. Se não for do jeito que planejei, não vai ser de outro jeito. Essa intransigência é que deixa muita gente sem ser abençoada. Não, Deus tem que fazer, mas tem que fazer do jeito que eu quero. E aí Deus faz de outra maneira? Não, assim não quero. Tem que ser da forma que eu quero. Senão não é Deus falando, não é Deus agindo. Muito engano isso, irmãos. Quantos têm largado a maca no meio do caminho? Quantos têm deixado de ajudar? Quantos têm deixado de ser usado por Deus? Têm perdido a bênção, têm perdido o milagre por essa intransigência. Então a dica que o texto me dá é: seja flexível, não desista facilmente, se adapte às situações, procure alternativas inteligentes. São coisas que Deus nos deu inteligência, irmãos. Aqueles rapazes procuraram uma alternativa, meio assim, impensada, meio louca talvez, mas foi uma alternativa. Não vai acontecer um milagre, então uma coisa vai ser feita. Eu vou subir aqui, vou fazer um buraco, depois eu conserto, não sei, mas eu vou descer com esse cara ali. Ele tem que vencer essa barreira para que a bênção aconteça na vida dele. Irmãos, essa atitude, como eu disse, esses 4 representam a igreja. Nós, igreja, devemos ter essa mesma atitude, essa mesma disposição de levar pessoas à presença de Jesus. O que eles fizeram? Levaram aquele homem à presença de Jesus. O quanto nós temos nos esforçado para levar alguém à presença de Jesus? Pensa nisso. Domingo que vem tem culto evangelístico. O quanto você vai se esforçar para trazer aqui alguém no domingo que vem? Alguém à presença de Jesus. Quanto vale isso aí? Quanto vale de esforço? Não, já tentei, já falei, isso aqui eu não falo mais não, já falei, estou jogando pérola aos porcos, desculpa, né? Quanto vale um esforço para levar alguém à presença de Jesus? É uma lição que esses homens aqui nos dão. A igreja não pode desistir dessa obra por causa de dificuldades. Dificuldades, irmãos, eu quero te dar uma novidade, só vão aumentar daqui para frente. Você acha que a vida da igreja vai ser facilitada daqui para frente? A vida da igreja vai ficando cada vez mais difícil conforme o tempo passa. Mais difícil pregar o evangelho, mais difícil levar a palavra às pessoas, corações mais endurecidos, barreiras políticas, barreiras governamentais, perseguições, isso só tende a piorar. Então, barreiras não podem nos imobilizar, nem podem nos fazer voltar atrás. Há muitos paralíticos ali fora, precisando de nós como igreja, para trazê-los à presença de Jesus. Encara essa realidade. Há muitos paralíticos perto de você, precisando do teu empenho para levá-los à presença de Jesus.
E a gente não pode desistir só porque há uma dificuldade. Há dificuldade? Sim, mas nós vamos superar a dificuldade. Mesmo que existam pessoas na igreja que sejam barreira, como eu falei. A barreira estava lá na casa onde Jesus estava. A multidão estava ali. E tem outra barreira lá, olha aqui o versículo 6. Alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Esses camaradas, os escribas, inteligentes, doutores da lei, conhecedores da palavra, da Bíblia, estavam ali também. Com que propósito? Ser abençoados por Jesus? Não. Observar as ações de Jesus. Espiões, né? Estavam ali alguns espiões tentando pegar Jesus em algum problema. Pensamento crítico, querendo botar defeito, né? Querendo achar uma falha. Irmãos, na igreja tem gente que vem aqui, se dá o trabalho de sair de casa e vir aqui só para achar uma falha. Deve ter gente na internet ouvindo minhas pregações para achar uma falha. Sabia disso? Tem. Olha, tem uma pregação minha na internet falando do espiritismo, que eu recebo de e-mail lá dessa pregação, está tudo lá registrado, né? Que eu sou um herege, que eu sou um miserável, que não sei o quê. E muito espírita lá falando, né, da pregação. Mas eu estou falando da igreja, pode ser que tenha gente na igreja que vem só para botar defeito. Vem só para julgar, vem só para ver se está errado, se está certo, se não está. São barreiras, não trazem ninguém, não se empenham por ninguém, não ajudam ninguém, mas estão ali só para criticar, só para observar o que está errado. Os escribas estavam ali fazendo esse papel. E isso não impediu aqueles homens de fazerem o que tinham que fazer. É sempre mais fácil criticar do que fazer alguma coisa, irmãos. Normalmente quem critica é porque não faz nada. Porque quem faz alguma coisa está tão ocupado com o trabalho que não tem tempo para criticar ninguém. Não é verdade? A crítica, às vezes, é daquele que não faz coisa alguma, não colabora com nada, então ele tem tempo de sobra para pensar e para encontrar aquilo que está errado, apontar e criticar segundo o seu entendimento. Isso é comum de acontecer, mas quem trabalha está ocupado. Quem está carregando a maca está ocupado demais para pensar em criticar, para pensar se está certo ou errado dessa forma ou da outra forma. O que quer é aquele resultado, levar alguém à presença de Jesus. É isso que eles queriam e nada os tirou desse propósito, nada tirou. E é muito fácil a gente criticar quando a gente não conhece as dificuldades que o outro está passando. Ou quando a gente conhece e simplesmente ignora. Ninguém se colocou daqueles escribas ali no lugar do paralítico. Estavam ali para criticar, porque quando o paralítico chegou na presença de Jesus, Jesus não foi lá, não deu um passe nele, né? Não botou a mão, jogou uma energia, não fez nada disso. Jesus só virou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. Mais nada. Aí os escribas, opa, peraí, que negócio é esse? Perdoar pecado? Está pensando que é Deus? Aí começa. O paralítico já não importa mais, né? Aquele homem paralisado ali, que morra. Não quero nem saber dele. Eu quero saber é que isso não está certo. Eu quero saber é que tem uma coisa acontecendo aqui. E isso é a atitude de muita gente, irmãos. E a gente não pode se deixar impactar por isso e desanimar por causa dessas coisas. Sempre vai acontecer isso. Em qualquer igreja, em qualquer lugar onde Jesus esteja, vai ter gente de todo tipo, irmãos. Não pensa que vai ter perto de Jesus só crentes, não. Todos vão estar ali perto. A separação é só no dia do juízo, queridos. É só quando o Senhor vier para separar ovelhas de bodes. Até lá, a gente caminha junto. O que eu não posso é deixar a minha fé esfriar, a minha disposição desanimar porque aconteceu uma coisa que eu não gostei, porque alguém reagiu como eu não gostaria, alguém foi uma barreira e eu não esperava que isso acontecesse. A igreja parada, ela dificulta a entrada de pessoas.
Aquela multidão estava ali parada. Ninguém conseguia mais entrar. A igreja parada é o impedimento. A igreja é que se aumenta, irmãos. A igreja é que se multiplica. Dia a dia, a Bíblia diz, o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Desde Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz isso. Mas para o Senhor acrescentar, a gente tem que colaborar. A gente tem que se mexer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pegar a maca, trazer pessoas. Esse é o trabalho da igreja. E se nós estamos parados nesse trabalho, a gente acaba servindo de barreira para que outros possam se aproximar. E Jesus, certa vez, trouxe uma palavra dura, dizendo que aquele que fizesse tropeçar um dos pequeninos que cresce nele, era melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se jogar no fundo do mar. Veja como é difícil ser barreira, como é complicado. Deus não nos chamou para ser barreiras, nos chamou para sermos colaboradores. Colabor, labor, trabalho, junto, trabalhar juntos. Trabalhar juntos, cada um pegou numa parte da maca, 4 homens levaram aquele paralítico à presença de Jesus. Esses 4 homens são a igreja. Esses 4 homens somos nós, que temos que trabalhar independente das dificuldades que venham pela frente. E, queridos, o texto diz aqui que esses mesmos que atrapalharam, né, a multidão, que a princípio atrapalhou a entrada, veja o que aconteceu no final, versículo 12. Então, ele se levantou e no mesmo instante, veja, no mesmo instante, a ordem que Jesus deu a ele, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aqueles que a princípio foram barreiras, no final foram forçados a glorificar a Deus, por aquela evidência tão viva e real diante dos seus olhos, e dizendo: jamais nós vimos algo semelhante. Então, diz o versículo 12, que eles glorificaram, deram glória a Deus, por terem visto algo daquele tipo. Então, irmão, Jesus, ele surpreendeu aquelas pessoas, operando um milagre na vida de um homem que, a princípio, não fez força nenhuma para receber aquele milagre. Veja como para milagre não tem receita, irmãos. Não é por esforço. Aquele homem, o paralítico, praticamente não se esforçou. Ele foi levado, ele foi conduzido, ele foi levado à presença de Jesus, até porque ele não tinha nem condição de se esforçar. E o que aconteceu? Jesus o curou, ele foi abençoado, recebeu um milagre e não fez força para receber. Não é por força que a gente conquista de Deus os milagres que a gente precisa. É apenas a disposição. É apenas se colocar, é apenas se posicionar, cada um no seu espaço, cada um fazendo o que tem que fazer. A igreja carregando a maca, as pessoas entrando, sendo abençoadas, sendo transformadas e passando também um dia a carregar a maca de outros que agora precisam. Não depende de quem quer ou de quem corre, depende de usar Deus da sua misericórdia, é o que diz a Bíblia. É misericórdia pura, porque ninguém, por melhor que faça, merece um milagre. Tudo isso é misericórdia. E aí eu digo a você, para a gente encerrar, talvez a gente esteja sendo impedido de receber um milagre, mas o impedimento está em volta da gente. Às vezes é a família que atrapalha, às vezes é a igreja, como eu mesmo falei aqui, são amigos que tentam nos impedir, várias coisas tentam se levantar contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Críticas até, como foi o caso daqueles escribas que estavam ali para criticar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer essas barreiras.
Não dê ouvidos àqueles que falam contra a sua fé. Não dê ouvidos àqueles que querem te desanimar. Não dê ouvidos àqueles que se colocam como barreira na sua vida. Não dê ouvidos, não importa se é família, se é irmão da igreja, não importa se é amigo. Não sabe o que está fazendo. Está tentando de alguma forma impedir você de ser abençoado. E eu creio que hoje aqui, essa noite, nós temos muito mais do que 4 pessoas para levantar você. Você que está caído, você que está precisando de um milagre. Eu creio que essa noite aqui tem muito mais de 4 pessoas querendo te ajudar. Muito mais do que 4 pessoas torcendo por você, querendo ver uma mudança na sua vida. Mas você tem também que tomar uma atitude de vencer as barreiras, de não permitir que elas se tornem um impedimento, e para que você receba um milagre que não tem forças para conseguir, como foi o caso daquele paralítico. Mas eu digo a você, no final, Jesus vai calar todas as vozes que se levantavam contra você, e vai fazer um milagre de tal maneira que todos vão ser obrigados a dar glória a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Amém? Vamos orar? Eu queria orar com você essa noite. Não quero terminar essa mensagem sem que a gente ore juntos. Você que está precisando de um milagre, você que tem enfrentado barreiras na sua vida, eu chamo você para vir aqui orar comigo, falar com Deus junto comigo, colocar a tua vida diante do Senhor, colocar a tua vida diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de um milagre, Pai. Eu não quero permitir que nenhum impedimento se coloque entre mim e o milagre que o Senhor tem para mim. Eu não quero dar ouvidos a vozes desse mundo, a pessoas pessimistas, a religiosos que só sabem criticar. Eu preciso de um milagre. Eu não tenho condição para me esforçar, mas eu tenho aqui uma igreja que me ajuda. Eu tenho amigos que estão aqui comigo para me ajudar, para me carregar se for preciso. Eu quero encontrar nos meus irmãos aqui da igreja amigos que, quando eu estiver caído, me ajudem a levantar. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que o Senhor deseja fazer isso. Curar, libertar, perdoar os pecados, Pai, e nos fazer andar novamente. Há vidas aqui que talvez estejam paralisadas, meu Deus, que talvez não estejam indo aonde poderiam ir, não têm chegado onde poderiam chegar, porque há uma paralisia, há um impedimento, há uma barreira. Deus, estamos juntos aqui clamando, Pai, ajuda-nos a superar as barreiras, ajuda-nos a ser bênção na vida dos irmãos antes mesmo de sermos abençoados. Ajuda-nos, Pai, a sermos instrumentos como foram aqueles 4 homens na vida de outros, para que quando a gente precise, e a gente precisa agora, alguém também se disponha a nos pegar no colo, a nos trazer a Tua presença, a nos ajudar a romper as barreiras. Deus, ajuda meus irmãos, Senhor, ajuda cada um deles, Senhor, a estar diante de Ti, porque o que precisamos é estar diante do Senhor. Quando estamos diante do Senhor, o Senhor diz: os teus pecados estão perdoados, meu filho. Os teus pecados foram perdoados. Está liberado o caminho agora para você andar sem peso. Está liberada a passagem para você agora. Não há mais peso, os teus pecados foram perdoados. Oh Jesus, cuida dos meus irmãos. Deus, me dá a alegria de ver um milagre na vida de cada um desses que estão aqui, Pai. Me dá a alegria de ouvir um testemunho, Pai, de cada um desses irmãos que estão aqui, Pai. Dá essa alegria, eu te peço, de ouvir eles dizendo: olha, Deus abençoou, olha, Deus perdoou, olha, o Senhor, Ele me fez andar novamente. Eu estava paralisado, mas o Senhor me curou. Me dá alegria, Deus, de ver a Tua bênção na vida dos meus irmãos e ouvir esses testemunhos, Pai. Eu te peço isso orando com eles, porque eu creio no Senhor. Eu creio no que o Senhor pode fazer. E o Senhor deseja fazer que as barreiras caiam por terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Dá um abraço em alguém aí. Abençoa seu irmão. Deus abençoe a sua vida.
Deus te faça andar novamente. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Onde ainda não se vê condições ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer. Nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará. Eu creio, Senhor. E o seu dia chegará. Fala para alguém aí. E o milagre que você espera acontecerá. Porque Deus vai fazer. Deus não falta com você. E tudo que Ele disse se cumprirá. Eu creio, Senhor. Maravilhas Deus fará. Amém, Pai. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Você precisa, Ele abrirá. Abre, Senhor, as portas. Abre o caminho, Senhor. Fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Sua noite findará. Eu creio. Creia. Seu dia chegará. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você. E tudo que Ele disse se cumprirá. Deus fará. Vai, Senhor. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa Ele abrirá. Deus fará um caminho para você. Deus fará um caminho para você. Aleluia, Senhor. Eu acredito. Eu creio. Eu creio que esse milagre vai chegar. Eu creio que essa porta se abrirá. Eu creio que Deus vai fazer algo que vai deixar todos surpresos, que vai fazer todos glorificarem o seu nome. Creia você agora. Amém? Louvado seja Deus.